Som. 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 Não estamos ao mesmo ponto. Som. 2. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Nós glorificamos a Deus pelos irmãos, pelas famílias aqui presentes, por todos quantos estão nos visitando também. Louvamos a Deus pela sua presença. O propósito da nossa reunião aqui não é outro senão de prestar culto a Deus. Nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus, prestar nossa adoração a Ele. E como nós temos aprendido nesse trimestre, nas nossas aulas de escola dominical, nossa revista, essa adoração ela deve ser prestada em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos a leitura em Efésios capítulo 2. Leremos o verso 1 até o verso número 10. Nós faremos a leitura alternada. É um texto bem conhecido. Todos os irmãos falam sobre a grande salvação do nosso Deus, proveniente de sua graça. Lerei os versos ímpares dos irmãos, os pares. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: Ele vos é ouvido, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavras do apóstolo São Paulo, que fala sobre a nossa grande salvação. Salvos, né? Somos salvos pela graça de nosso Deus. Não há outro motivo. Nós podemos até alegar alguma virtude suposta humana com relação ao nosso ato de crer, ao nosso ato de buscar estar em obediência, frequentando os cultos, mas na origem de todos esses atos está a iniciativa graciosa do nosso Deus, através de Cristo. E a parte que me chama muita atenção nesse trecho que nós lemos é o verso número 4, onde diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Por que Paulo fala mas Deus? Porque antes ele estava falando sobre a condição que nós ocupávamos. Estávamos mortos, delitos e pecados. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo, conduzidos pelo Espírito, segundo ele, que atua nos filhos da desobediência. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí ele entra, mais Deus, né? Por isso nós estamos aqui. É por causa da graça do nosso Deus. Deus tem nos manifestado a sua misericórdia. E essa misericórdia não tem prazo de validade. Ela se renova a cada manhã. Nós estamos aqui hoje celebrando essa grande misericórdia do nosso Deus para conosco. Nesse momento nós vamos clamar a Deus pela sua misericórdia, nós vamos orar, nós teremos uma primeira oração, que é uma oração de adoração, de invocação, que vai ser feita pelo nosso irmão Almir. Teremos uma segunda oração, que é de arrependimento, de confissão, que vai ser feita pelo nosso irmão Juraci. Uma terceira oração de gratidão e de louvor, que vai ser feita pelo nosso irmão Adilson. Nós vamos, aqueles que puderem, nós dobraremos nossos joelhos e em seguida nós nos colocaremos em pé para juntos celebrarmos ao Senhor com alguns cânticos espirituais. Vamos clamar a Deus nesse momento. Senhor, nosso Pai no céu, muito obrigado, Deus, por mais essa hora que estamos aqui na tua casa, reunidos, Deus, para louvar e bendizer o teu santo nome, Deus. Obrigado por cada vida que aventou aqui hoje, Pai. Possamos, Deus, ouvir a tua palavra e, Deus, praticar lá fora, Deus. Fica o teu servo que está fazendo esse trabalho, Pai, Deus, usando ele nesse momento, Deus, e traga uma palavra que venha de conta das nossas necessidades, Pai. Você também com a família lutada, Pai, tudo, Deus, teu ente querido hoje, Pai, venha confortando eles nesse momento de vida. Sejam todos os atos desse culto, Deus, seja para a honra e glória do santo nome, Deus. É por isso que a gente peça com os perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por tudo que você tem feito nessa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo dia que nós passamos, guardado, parado em Deus. Obrigado, meu Pai, pela saúde que você tem nos dado, Deus. Que você tem abençoado, vai sustentado, tudo guardado, mas não parar, Senhor Pai, não, Pai querido. É só o Senhor, meu Deus, se não é o Senhor do nosso lado, que seria de nós, Pai. E nós confiamos na Sua palavra, meu Pai. Ó, Pai querido, agora te peço que a pessoa sabe de novo, meu Deus. Cada um que entrou na tua casa nessa noite, meu Pai. E possamos sair daqui com o nosso coração alegre, pedindo porque podemos
podemos estar na tua casa para te louvar, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão conosco. Visita nesse momento dos encontros, Deus, que estão doentes, precisando de saúde. Por Deus, que não próxima oportunidade possa estar também conosco, meu Pai. Pai querido, seja cada um de nós, lave nosso coração, nosso ouvido, Deus, para ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra, através do teu servo, Pai, que não fale de si mesmo, Pai querido, mas escondido na tua pessoa bendita, meu Deus, sabe, em cada coração nessa noite, Deus. Que possamos sair daqui com o nosso coração alegre, querido, porque podemos ouvir a tua voz, meu Pai. Abençoa nossas vidas, nós perdoa, Pai, de nossos pecados, Pai querido, tu sabe, conhece as nossas vidas, conhece o nosso problema, Deus, conhece cada um de nós, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Que possamos estar sempre firmes na tua casa, trabalhando no teu evangelho, Deus, levando tua palavra que eles nos conhecem, dando testemunho de sempre Deus, Pai querido. Ó Deus, segura nossas mãos, meu Pai, que nada impeça a nossa comunhão contigo, meu Pai. Nós que possamos estar sempre unidos, firmes aqui na tua casa, Deus, trabalhando no teu evangelho, meu Pai. Abençoa nossas vidas, Pai. Dai-nos saúde, Pai. Que sempre podemos estar na tua casa para juntos com o irmão e estar te louvando por Deus, teu santo nome, Pai. Perdoa, Pai, que nos favor do nosso pecado e aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, Pai do céu, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor deu. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar na sua casa nessa noite. Muito nossos irmãos, para louvar e agradecer o seu povo. Deus abençoe nosso momento, abrir nosso coração, nosso entendimento. Que a tua palavra venha trabalhar em cada coração que nós temos. Abençoa o teu céu, que essa mensagem, que essa sabedoria a ele. Que venha lá do céu, que o recado venha a cada um de nós. Abençoa que você puder estar conosco, que você visita nesse momento onde você estiver. E na próxima oportunidade, Senhor, você já passar aqui junto com a nossa pessoa conosco. Obrigado por tudo, obrigado por nos fazer de modo a nessa noite. Obrigado por tudo que fazemos aqui, seja para a honra e glória do Senhor. Abençoa cada um, em nome de Jesus, peço chegar por nós.
juntos, ó Pai, para prestarmos culto ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, aceita todos os atos desse culto, ó Pai. O Senhor esteja com o coração de cada um que adentrou desta noite em sua casa. O Senhor possa encher os corações dessas pessoas, ó Pai, que eles possam sair daqui transformados através da sua palavra. Esteja também com o seu servo que vai trazer a mensagem nesta noite. Que o Senhor coloque, ó Pai, a mensagem no seu coração, que ele possa ser usado como instrumento em suas mãos, ó Pai. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. É isso que pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em Romanos capítulo 12, Paulo nos recomenda compartilhar as necessidades dos santos. Então, todos nós aqui temos as nossas necessidades, né? Todos nós temos os nossos pedidos de oração, com certeza, algo que esperamos receber de Deus. Então, nós vamos, para esse momento, abrir para os pedidos de oração. Enquanto isso, as crianças já vão vir aqui à frente, nós vamos fazer uma mesma oração pelos pedidos, pelo trabalho também infantil. E aí nós prosseguimos a dar esse procedimento. Primeiro pedido é pelas crianças, né? Pelo trabalho geral que vem sendo desempenhado e pelo trabalho de hoje, né? Trabalho infantil. Deus venha abençoar nossas crianças. Tá certo. Eu já quero deixar aqui um segundo pedido, né? A família do Eber, que hoje aconteceu essa fatalidade aos olhos humanos, né? Ele passou mal, estava limpando o seu quintal, passou mal, infelizmente já chegou no hospital, mas praticamente já faleceu. E a notícia do seu falecimento. Filho do nosso saudoso irmão Elias Rocha, né? Que é presbítero na igreja, também já partiu aí já há alguns anos. Ele tinha 57 anos, né? Uma idade nova aí. Orar em favor da família, não sabe. Mais algum pedido? Nós estamos agradecimento. Deu uma olhada. Que bom. Né? Irmão Horácio e irmã Delma estão aí presentes conosco, né? Tiveram um momento aí de recuperação. Deus deu essa graça para eles. A minha família. Opa, dona Esther. Principalmente para a Marisa. Tá bom, bota aí. Parente Marisa, né? A família de Everaldo também aqui. Everaldo. Família de Everaldo? É o pai do Ronaldo, que faleceu ontem. Ah, tá certo. Aí Mas vai não lá dá, no né? Agradecimento também, né? Da mãe do Brian, né? Gisiel. Opa, que bênção, né? Aniversário da dona Paulinha aí. Mais um ano aqui. Felipe, agradecimento. Mais alguém? Eu quero pedir por mim. Provavelmente vou fazer uma cirurgia nos próximos dias ou meses. Que Deus esteja acalmando meu coração. E não vai ser muito fácil, mas vai estar todas as coisas. Bota o meu nome aí também, né? Olha por mim. Preciso da oração dos irmãos. É geral. É tudo. Você vê que o meu aqui é geral. Eu tenho bolso. Eu continuo pedindo para minha amiga lá. Vocês não pediram geral, não vai valer geral para vocês. O que é pode falar? A Luciana, ela estava internada em Positivo, agora ela veio para aqui. Ah, Luciana. Tá. Só que agora apareceu uma fratura no braço dela, mas passou com outro, só que apareceu. Pela igreja, né, pelo culto de aniversário. E ó, ele coloca aí o corrinho também, né? Que o pessoal está se mobilizando já. Pela Neuza.
pessoa digita rápido, vai falar. É, Felipe, né? Isso. Rogério. Calma. A Felipe tá em Portugal. Eu lá, já li lá. Felipe tá em Portugal. Precisa. Família? Calma. Trabalho. Trabalho. Trabalho dos dois. Ah, tá. Nova geração da datilografia. Tá vendo? Sou o pior que sou. A STF. Saúde do ano. Alisson. Alisson. E pela família da Júlia. De quem? A família da Júlia. Júlia. Peraí, gente, peraí. Escreveu Hã? Fazer uma sequência inspirada. Jura? É, falei que Mas eu também não. não. Melhor? Saúde, graças a Deus. Gratidão. Tá bom. Mais alguém? Tá claro, ainda tem? Então tá certo. Vamos então orar. Vamos todos nós nos colocar de pé. E eu vou pedir que a nossa irmã Delma, por favor, faça essa oração. Está reproduzido aí. Não tem problema dar aquela abridinha de olho para olhar aqui, para visualizar, entendeu? Para lembrar dos nomes, né? Importante. Porque já está na cabeça, já decorou já. Tá bom, vamos orar e assim que nós terminarmos essa oração, as crianças já saem para prosseguirmos o nosso culto. Vamos orar. Soberano Deus, Pai, obrigado, Deus, por mais que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado pela segunda vez que nós estamos na tua casa, Deus, para louvar e agradecer o teu santo nome, Deus. Neste momento, Pai, entregamos nas tuas mãos, a cada família aqui representada, a cada lar aqui, ó Deus. Que seja abençoado a cada um deles, ó Pai. Eu creio que não se encontra, o Senhor esteja com a tua graça, a tua misericórdia, Pai, guardando, amparando esses Deus. Nesse momento, Pai, entregamos nas tuas mãos, Pai. Essas crianças, Pai, que estão aqui, ó Deus, entregamos a Sabrina também nas tuas mãos, ó Pai. A palavra que ela venha trazer para elas, Pai, que seja um encontro no coração de elas, ó Pai. Que ela possa aprender e levar para os seus lares, Pai, apresentar para os seus pais. E apresentar para ele e dizer que o Senhor tanto que bom faz conosco, Pai. Da tua possibilidade de geração em geração, Pai. Fica conosco, Pai, nessa noite, Pai. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Prostrado nos teus pés, ó Pai. Todos esses que estão na tua graça e na misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Nesse instante, ó Pai, também. Todos os pedidos, ó Pai, agradecimentos, ó Pai. Entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. As famílias enlutadas também, consolando, Pai. Sabemos, ó Pai, que a tua palavra que vai ao encontro do consolo. Nosso Senhor consola cada um deles. Abençoa, Pai, cada um de nós, ó Pai. Abençoa. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Somos pais, bem sabemos, ó Deus. Entregamos também nas tuas mãos. O Senhor vai para a palavra nessa noite, ó Pai. O Senhor nos colocando a palavra no teu coração. Cada palavra que vem contra as nossas necessidades, Deus. Todos os problemas, ó Pai, que fica da porta para fora, Pai. Aqui dentro, somente para adorar a Ti, Pai. Fica conosco nessa noite, nos abençoa, nos guarda, Pai. Assim que te peço para perdoar nossos pecados em nome de Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, então nós vamos louvar a Deus, vamos nos colocar de pé, mais uma vez. O hino é o número 26. Grandioso és tu, muito conhecido de todos nós, em gratidão a Deus. E depois nós terminarmos esse hino, um outro irmão pode escolher mais um hino para nós louvarmos a Deus. Estrelas, luz, e
Aí que os irmãos trouxeram as contribuições, consagrar aqui o gasofilaço. Podem se assentar. Irmãos, vamos para a nossa edificação desta noite, abrir as nossas Bíblias em um salmo que é bem conhecido, que é o salmo número 32. Salmo número 32. Uma vez nós ministramos aqui um salmo. Hoje também Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos sobre a beleza desse Salmo 32.
o livro de sua íntegra, conta com a paciência dos irmãos. São 11 versículos, né? Mas salmo assim, para efeito de leitura, culto, acaba sendo um pouco demorado, então você com os irmãos prestando atenção nessa leitura. Ok? A palavra do Senhor vai dizer assim, de Davi, salmo de Dádio: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Irmãos, essa primeira afirmação aqui vai ser nosso norte, né? Nós vamos trabalhar exatamente sobre isso, sobre a bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Guarde essa expressão. Verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Noutra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Vamos orar nesse momento. Ó Espírito Santo, Deus soberano, Deus eterno, Deus poderoso, tu habitas em nós. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um, os pensamentos nesse exato momento de cada um que aqui se encontra, os sentimentos, o que está, ó Deus, nas sensações de cada um, e também, ó Deus, o desejo, a vontade. O Senhor penetra o interior de cada um. Por isso cremos que tu tens uma palavra preparada para todos nós esta noite. Cremos na tua ação na igreja, que o Senhor está presente, agindo, operando, e há de nos trazer uma palavra de graça ao nosso espírito, ó Deus. Abre o coração de cada um, remove todos os empecilhos, tudo quanto está causando embaraço, que o Senhor derrube por terra nesse momento, que a tua glória, o fulgor do teu esplendor se manifeste nesse lugar, que nós possamos ter uma experiência marcante contigo, com a tua palavra, ouvindo a tua própria voz, falando ao nosso espírito, ó Deus. Fala com cada um de nós, envia em nome de Jesus a revelação do céu, invadindo o nosso coração, operando mudança, transformação em nossas vidas, nos livrando dos vícios que são do teu desagrado, ó Deus, promovendo cura, libertação, transformação, ó Deus. Nos modela segundo o caráter santo do Senhor Jesus. Mas para isso precisamos da tua capacitação. Vem nos revestir da tua unção, do teu poder, da tua autoridade. Usa-nos como teu canal, como a tua boca nesta noite, ó Deus. E envia uma palavra poderosa a cada um de nós.
em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a bem-aventurança é uma expressão, na nossa língua portuguesa, que na verdade ela não é muito usada nos dias presentes. É um português aí já bem antigo, que João Ferreira de Almeida utilizou nas traduções que ele fez, aliás, na tradução que ele fez, e os revisores optaram por manter essa expressão. E eu creio que até quem optou por manter foi feliz pelo fato de que essa expressão ela é uma tentativa de colocar aqui uma ideia naquilo que acontece só na vida daquele que serve a Deus. Você vê essa expressão no Antigo Testamento e vê também no Novo Testamento. Aliás, Jesus tem um sermão, uma parte do seu sermão do monte, que é considerado o sermão das bem-aventuranças. E ali ele aborda questões como misericórdia, justiça e muitas outras coisas. Mas aqui o salmista está falando sobre uma das bem-aventuranças do servo de Deus. E a bem-aventurança lembrada aqui é a bem-aventurança de ter sido perdoado. Perdoado do quê? Eu me recordo que um dia estava no supermercado, estava um rapaz conversando com alguém e ele era de determinado segmento. E ele disse assim: essa história de dizer que Deus perdoa o pecado, isso aí é conversa. Você está por fora. O crente mesmo não vive pecando, ele não peca. Vive pecando, não. O crente não peca, o pecado faz parte da vida do crente. O que acontece é o seguinte: Deus perdoa, falha, né? Falha. Agora, pecado não. Eu fiquei pensando, né? Qual seria a diferença, né? Falha e pecado? É claro que, em certo sentido, aos olhos humanos, se faz essa diferença. Tem atitudes, principalmente hoje em dia, nas leis perversas que estão sendo criadas, e aquilo que se reputa por uma falha não é necessariamente algo pecaminoso, mas a cabeça dele está fazendo essa distinção, né, entre um erro, uma falha e um pecado. Por quê? Porque na cabeça de muitos dos evangélicos existem certas coisas que são encaradas como pecado, envolvendo aí o cigarro, a bebida, ou a promiscuidade na área sexual, etc. Mas muitas vezes um servicinho desonesto não é pecado, né? A escala de valores dele é dividida dessa forma. Mas a bem-aventurança aqui, essa bênção de Deus, é de alguém que um dia pecou, porque era pecador, que ofendeu a santidade de Deus, mas que teve a maravilhosa experiência do perdão, de ter sido perdoado. E esse alguém é Davi novamente. Ele começa esse salmo dizendo que é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Cuidado, porque essa aqui também é outra palavra que é usada pelos tradutores, que pode trazer um mau entendimento quando o assunto é pecado, né? Porque nós poderíamos pensar como se fosse a questão do encoberto, né? No sentido de você botar panos quentes e você varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas não é isso. Aqui a ideia é de expiação. Quando você olha lá no livro de Provérbios, para cobrir os pecados, que é lembrado também lá no livro do Levítico, essa questão do pecado coberto significa o seguinte: o pecado que foi confessado mediante um ato último de oferecer um sacrifício, e Deus aceitaria aquele sacrifício, e quando ele aceita, aquele pecado foi coberto, foi resolvido, não é mais levado
em consideração. A iniquidade aqui acentua a questão da culpa jurídica. Você está condenado. E a questão aqui do coberto tem a ver com a questão da expiação religiosa. Mas o fato aqui é a realidade do perdão. Perdão de quê? Uma pequena falha? Não, uma coisa chamada pecado. Mas pecado? O que é o pecado? A Bíblia diz que é transgressão da lei de Deus, que é uma lei perfeita, que vem do Deus perfeito. Mas por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Se não tiver uma intervenção de graça e de perdão, fatalmente cairemos na condenação eterna. Mas Davi está glorificando a Deus aqui, está falando da bem-aventurança de quem é perdoado. E verso 2 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Diferente desse rapaz, da ideia que desse rapaz fala assim: não, crente, porque ele é crente, nunca mais vai pecar. Não é isso. Aqui não está falando que vai ser só bem-aventurado aquele que nunca mais cometer isso aqui de pecado na sua vida, porque nós estaríamos distorcendo o que a Bíblia diz, que não há quem não peque. Todos pecaram. Nós somos falhos. Nós estamos aqui porque somos pecadores, estamos querendo melhorar a cada dia. Mas ele está dizendo que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Isso é algo diferente. Nós, quando nós morrermos, nós partirmos desse mundo, não há como dizer que nós não partimos sendo pecadores. Todo aquele, por mais crente que for, ele vai morrer como um pecador. E se for aplicar determinadas ideologias pregadas por aí, então todos estaremos condenados, né? Mas o fato é o seguinte: existe aquele pecador que vai partir desse mundo sem conhecer a Cristo, sem transferir a sua culpa, a sua condenação para a conta de Cristo por meio da fé. E existe aquele que vai partir desse mundo mesmo como pecador, mas quando pela sua fé, pelo seu arrependimento, ele entregou a sua conta aos pés do Senhor Jesus, e Jesus levou sobre ele. E naquele dia, essas iniquidades não serão levadas em consideração para a condenação, porque Cristo expiou a sua causa. Eu estou dizendo aqui: é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Olha só, uma relação. Aquele que teve a bênção do perdão, da absolvição, é aquele que no seu espírito não há dolo. Que coisa magnífica esse aqui. O que é o dolo? Vocês conhecem como que é a justiça? Existe no meio criminal, né? 2 tipos de crime, basicamente: o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é aquele que o indivíduo praticou sem a intenção. Ele praticou sem intenção. Não deixa de ser crime. Mas o crime doloso é aquele que foi premeditado. É aquele que teve uma maquinação, teve toda uma arquitetação. E a justiça, ela olha com outros olhos para isso. Então o que ele está dizendo aqui? Aquele a quem o Senhor pleiteou a sua causa, aquele que teve a sua iniquidade perdoada, que não será levado em consideração em termos de culpa, esse aí no seu espírito não há dolo. O pecado na vida dele é considerado um acidente. Não há como você imaginar um indivíduo que foi perdoado por Deus, por Cristo, sendo que ele lá na casa dele fica tramando como que ele vai fazer amanhã para puxar o tapete do colega de trabalho. Como que ele vai ficar cobiçando o que é do próximo. Não, isso não faz parte. E João diz, né? Que aquele que está em Cristo, que permanece nele, é a divina semente. Esse não pode viver na prática do pecado. O mesmo João já havia advertido da seguinte forma: filhinhos, olha só que você não dolo aqui. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Olha só o ideal de Deus, né?
Todos nós sabemos que o ideal é não pecar. Pecado é acidente. Se todavia alguém pecar, é muito interessante essa ideia, né? Se todavia, quer dizer, é a ideia da exceção. O crente deve encarar o pecado como uma exceção. Se todavia alguém pecar, tudo bem, não era para ser, mas não é o fim também. Nós temos advogado, que é quem? Que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a nossa propiciação e a substituição, não somente em favor dos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Agora ele diz aqui uma experiência que ele teve quando ele alimentou determinada prática pecaminosa e guardou dentro do seu coração e não manifestou a virtude do arrependimento e da confissão. Enquanto calei os pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Olha só, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Olha só o que causa o pecado não confessado: ossos envelhecidos, o aspecto que sai do emocional, sai do mental e atinge até aspectos físicos. O pecado ele pode gerar o adoecimento. É claro que no meio que nós vivemos hoje em dia, que fala assim, quer dizer que tudo quanto é tipo de doença que tem é por causa de pecado, é falta de fé. Não é isso, não é isso. Pode acontecer aspectos naturais, mas não podemos descartar a hipótese também do pecado ter esse poder de adoecer a pessoa fisicamente. O pecado abrange o todo da vida humana. E ele diz aqui que a mão de Deus, ele sentia que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, e o vigor que ele tinha se transformou em sequidão de estio. Agora o verso 5 vai falar sobre uma atitude que ele tomou nessa condição. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós poderíamos parar por aqui, mas tem algo interessante aqui para ser destacado nesse versículo 5. Primeiro, vale lembrar que ele está falando aqui depois de toda a experiência que ele passou, de ter perdoado, de ter recebido de volta a alegria da salvação, como ele fala lá no Salmo 51. Mas ele, perceba que primeiramente ele narra a atitude, para depois ele narrar o planejamento que ele tinha. Você lembra que o filho pródigo, quando estava longe da casa do seu pai, disse o seguinte: sabe uma coisa, eu estou aqui na miséria, os empregados do meu pai, os jornaleiros, né, que está na tradução antiga, estão melhor do que eu, estão melhores do que eu vou me levantar e vou seguir em direção à casa do meu pai. Então eu vou dizer: pequei, né, contra ti, né, pequei, já não sou digno de se chamar teu filho e tal. Ele saiu do discurso e ele fez, cumpriu. Agora há uma parábola dos dois irmãos, Jesus fala, né? O pai chega e fala assim: vamos trabalhar na vinha. O rapaz fala assim: pode contar comigo, né? É como os eleitores agora, o cara dá uma força, o cara fala: estamos juntos, né? Estamos juntos. Nem sempre ele vai vamos dizer, ser confirmado pela atitude. Esse disse que iria, foi ou não foi? Não foi. O outro que disse que não iria, acabou indo, né? Arrependido foi. Essa parábola fala do arrependimento. Lógico não, porque ele vive, exemplifica a vida de todos nós na nossa vida. Mas é interessante, porque ele podia muito bem falar aqui: eu disse, confessarei ao Senhor, e depois confessei. Não, primeiro ele fala: eu confessei. Mas antes de eu confessar, um dia antes, atrás, momentos antes, eu disse para mim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele disse que de fato ele confessou. E a consequência foi que tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Não há perdão sem arrependimento. Como também não há arrependimento genuíno sem confissão. E nós olhamos muitas vezes a confissão só a Deus. Mas Tiago diz também assim, né? Falando sobre oração pelos enfermos. Tem uma parte lá que ele coloca lá no final da carta: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Às vezes é muito cômodo, né? Eu ofendi a pessoa, né? Destratei, criei situações terríveis dessa pessoa com outras pessoas, e simplesmente eu vou lá, dobro meu joelho e peço perdão para Deus. É claro que começa aí, mas há também espaço dessa confissão também para acertarmos nossas situações com outras pessoas, para que juntos possamos ser curados. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessar não é ficar falando assim: eu sou assim porque meu pai me criou errado, né? Eu sou assim por causa do fulano, por causa de Beltrano. Não. É falar como Davi, o próprio Davi falou no Salmo 51: pequei contra ti somente, fiz aquilo que não é do teu agrado. É a consciência de que fui eu. Eu tinha inúmeras oportunidades para obedecer, mas eu tomei a via da desobediência, e não há justificativas para o erro. Agora, o desdobramento do Salmo, ele fala sobre o que é esse testemunho, porque afinal de contas, trata-se de uma oração, mas trata-se de um testemunho. Davi está testemunhando o quão abençoado, quão bem-aventurado é ter recebido o perdão de Deus. Olha só o que o verso 6 vai dizer diante: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Outras pessoas piedosas vão se sentir estimuladas através desse testemunho a buscar a Deus. Diz assim: te farão súplicas em tempo de poder encontrar-te. Diz assim: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Nós pensamos muitas vezes na tribulação, é quando falta comida, quando falta dinheiro. Mas o salmista aqui está falando da tribulação, da maior de todas as tribulações, é quando tem pecado na parada. Aí esse é o pior. Então, todo homem, com base nessa verdade do perdão, por meio da confissão, vai te fazer súplica enquanto é tempo do Senhor ser encontrado. E quando transbordarem as muitas águas, não atingirão, ele permanecerá firme. Tu és o meu esconderijo, e me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Ou seja, eu vou olhar, quando eu estiver na convicção, na condição de perdoado, eu vou olhar para trás e vou falar assim: olha só o quanto que eu passei perto da Babilônia, o quanto que eu poderia não estar vivo hoje, o quanto que eu poderia ser devorado, tragado por Satanás, que quer o meu mal, mas o Senhor me livrou, o Senhor me perdoou, e o Senhor envia o seu anjo, né, que acampa ao redor dos que o temem. Disse: tu me cercas de alegres cantos de livramento, a gratidão a Deus. E no verso 8 o Salmo ganha agora uma outra conotação. Primeiro nós vemos aqui Davi falando: bem-aventurado todo aquele que recebe perdão, traz para ele a confissão, e fala que todo homem piedoso vai buscar a Deus. E agora o verso 8 e o verso 9, ele vai colocar aqui como que Deus falando para ele. Eu não sei se você conhece essa poesia, esse sistema de poesia, que muda, quando muda no meio da poesia a pessoa verbal, né? Tem um hino do Diante do Trono, que se cantava muito no começo dos anos 2000 para coreografia, né? Do jardim regado, né? Quero ser como jardim regado, né? Jardim cuidado pelo Senhor, né? E esse hino ia até uma altura e depois havia uma quebra, uma mudança da pessoa verbal. Depois era Deus falando: eu te farei como um jardim
regado, cuidado, ele fala etc e tal. Então aqui está falando, ó, a partir do verso 8, agora é Deus falando para o salmista e para todo aquele que é perdoado: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Depois do perdão vem a instrução, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Vem os santos conselhos de Deus. E aqui é um conselho muito interessante, que é um divisor de águas. Se você trouxe no seu coração essa experiência pós-perdão, pós-pecado ou não, se você amadureceu, se você usou a experiência para crescer ou não, não sejais como o cavalo ou a mula, sem impedimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Por que ele coloca aqui: não sejais como o cavalo ou a mula, sem impedimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem? Ele quer dizer o seguinte: que aquele crente que precisa de viver sempre sob repreensão, sempre que precisa de cabresto, está sendo comparado aqui ao animal, que só é dominado por meio do cabresto, por meio do adestramento. Se não for assim, ele não tem aquele desejo espontâneo no seu coração de obedecer. Que não seja o caso, Deus tem que colocar um freio, um cabresto novamente, se utilizar de forças maiores para fazer parar a sua prática pecaminosa. Uma vez, a gente sempre vê determinadas afirmações, né? Quando fala aqui das promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus, né? Ele não morre sem ter essas promessas cumpridas primeiramente. E é claro, que se Deus tem algo para fazer por meio da sua pessoa, escolheu você pode ter certeza que você vai fazer, você vai se enquadrar nesse plano. Agora a Bíblia não fala como que você vai chegar a se enquadrar nesse plano. Não diz se você vai vir inteiro, ou com menos um braço, menos uma perna. Não sabemos. Eu estou dizendo que não seja como uma mula, como um cavalo. Precisa de freio, precisa de ser domado, precisa de uma ação externa para ser parado na prática do erro, para que possa obedecer. Ele falou, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: essa experiência que você teve da bem-aventurança, do perdão, é o suficiente para você internalizar um princípio no seu coração, para que agora, quando estiver diante da oferta do pecado, você possa seguir: não dá, porque eu passei por isso, eu passei um perrengue, eu até adoeci, e agora eu tenho que dizer não para o pecado. Mas olha a conclusão que o salmista chega nos versos 10 e 11, primeiro 10 aqui. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quem é o ímpio aqui? O ímpio é exatamente ao contrário do começo do salmo. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade. O justo, o crente, é pecador, e o ímpio também é pecador. E qual é a diferença entre o crente e entre o ímpio? A principal diferença é que o crente, o Senhor não atribuirá sua iniquidade em termos de condenação, mas o ímpio será levado em conta item por item do pecado que ele cometeu, porque ele será julgado pela santa lei de Deus. Se o crente achou que o sofrimento por um pecado não perdoado foi algo ruim, mas esse sofrimento teve um período de validade, até o momento que ele confessou, e entendemos que o confessar é sucedido de abandonar a prática. E Deus perdoou, e ele passou a ter paz no seu coração. Mas o pior é o ímpio, que muito sofrimento espera pelo ímpio. Mas ele diz que aquele que confia no Senhor, por outro lado, a misericórdia o assistirá. O que é a misericórdia? É a bem-aventurança daquele que recebe perdão. E olha só o que ele fala aqui no final: alegrai-vos no Senhor,
E regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Justos e retos de coração. Por que justos? Porque eu sou justo a ponto de você nunca me viu falando alguma coisa que não devo, eu nunca pequei, eu sou infalível no sentido absoluto do termo, não. É justo porque a justiça de Cristo foi imputada a mim. Abraão dá esse exemplo. Lá no começo, a fé que ele teve, e depois, ali no capítulo 4, e no capítulo 5 da carta aos Romanos, assim que Abraão, ele creu. E isso foi imputado por justiça. Quando você olha ali o Salmo 1, que fala do justo, do ímpio, que termina assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse justo não é aquele que se acha justo, aquele que olha diante do espelho e diz: eu sou justo, aquele meu vizinho é um pecador. Não. Esse justo é aquele a quem Deus tornou justo, a quem a justiça de Cristo pela fé foi imputada nele. E agora, alegrai-vos, Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. O justo, aquele a quem Deus declarou justo, deve apresentar no seu coração retidão. Agora você leu lá o comecinho. Como que é esse título que está aí em itálico, né? De Davi? Salmo didático. Salmo didático. Didática tem a ver com ensino, com aprendizagem. A bem-aventurança de quem recebe perdão é primeiramente para reconhecer que todas as virtudes de sermos crentes vêm de Deus, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Ele não levou em consideração as nossas iniquidades, e por meio do sangue de Jesus fomos perdoados. Mas nos alerta também da necessidade de encararmos o pecado com confissão, com reconhecimento, entendendo que ele é algo mal, precisa ser confessado, reconhecido. Que o pecado não confessado traz adoecimento, traz retrocesso, atravanca a nossa vida. Mas que o nosso testemunho do perdão de Deus para conosco é algo estimulador a outros buscarem a Deus. E que a partir do momento em que nós temos a consciência do perdão, nós somos instruídos por Deus. Ele coloca princípios no nosso coração. Eu vi uma pregação de um pastor que ele colocou um detalhezinho que me chamou a atenção. Esse pastor fala muitas coisas que eu até nem concordo muito, mas ele falou algo muito interessante. Ele falou o seguinte: nós temos que escolher duas situações entre uma e outra, não dá para ser as duas, para nós nortearmos a nossa vida. Você vai viver tomando atitudes baseadas na sua emoção ou nos princípios? Ou é o desejo do seu coração, né? Que é aquilo que nós vemos hoje em dia, né? Da filosofia mundana, que é fugir do sofrimento e ir em busca do prazer. E essa é a grande cilada. Essa é a grande cilada. Fugir do sofrimento necessário e ir em busca do prazer. Claro, estou falando do masoquismo, né? Tem gente que gosta de sofrer. Tem pessoas que, se você falar assim, estão vendendo um carro ali e tal, está tudo legalizado, está tudo aqui, você passou por tudo e tal, você vai lá, ele vai lá e prefere comprar aquele carro que tem sinistro aqui, que tem não sei o que lá e tal, e vive se queixando da situação. Tem gente que gosta de procurar problemas, mas não é isso. É sofrer por causas justas. Não há como fugir do sofrimento. Viver é igual a sofrer. Sempre quando nós tentamos fugir dos sofrimentos justos e irmos em busca do prazer, nós estamos vivendo o antiprincípio do reino de Deus. Para que não possamos viver como animais, né? Tem que ter freio, tem que ter cabreço, tem que ter chicote toda hora de Deus, né? Para entrarmos na linha. É isso que é a mensagem de uma alma perdoada deve transmitir. Mas principalmente a confissão, o reconhecimento.
Se nós muitas vezes sofremos porque entendemos que não devemos caminhar para o lado do pecado, nós devemos entender o seguinte: que muito sofrimento, sofrimento maior, que é um sofrimento eterno, virá sobre o ímpio, aquele que vive no pecado sem qualquer arrependimento. Esse terá que curtir muito sofrimento. E para nós aqui hoje, o que nós temos que fazer? Nos alegrar, nos regozijar no Senhor, porque é dele que vem o perdão, é da misericórdia dele. Quando nós estamos cultuando aqui, nós estamos celebrando o perdão de Deus. Por isso que na vida do crente, nada é por mérito. Ele não tem direito de reivindicar nada. Por quê? Porque ele estava no vermelho. Tudo parte de uma condição de perdão. Nós servimos a Deus do perdão para cá. Precisou ter um perdão. Então nós não temos direitos. Nós temos mais é que celebrar, nos alegrar no Senhor, na retidão do nosso coração, e expressar a bem-aventurança de um dia termos sido perdoados por essa graça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Alguém quer escolher um hino para cantarmos? Está certo? 288. Vamos ficar de pé. Celestial.
irmão Itamar, por favor, fazer essa oração, para concluirmos aí em seguida com a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, ó Pai, por mais, Senhor, esse ajuntamento nesse lugar, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos reunidos aqui, Senhor, aonde cantamos hinos de louvor ao Teu santo e bendito nome, aonde orações foram levantadas neste lugar, ó Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por cada coração, por cada lar aqui representado. Nós te agradecemos, Senhor, pela manifestação da Tua vontade nessa noite, nesse lugar, através da Tua palavra, Pai. Essa palavra, Senhor, temos a convicção e toda a certeza dos nossos corações, que não é uma palavra da igreja, que não é uma palavra, Senhor, do prefeito Josué, mas é uma palavra, Senhor, Tua, que desce dos mais altos dos céus, ó Pai. Para, Senhor, nos conduzir, para, meu Deus, estar nos exortando, para que nós possamos obedecer a mesma, e a fim de tudo, Senhor, ela venha nos abençoar, Senhor, ricamente em nossas vidas, ó Pai. Para que assim nós possamos viver, Senhor, através da mesma. Nós sabemos da nossa condição, nós entendemos, Senhor, as circunstâncias da nossa vida, ó Pai. Sabemos que por mais que nós nos esforçamos, Senhor, para fazer a Tua vontade, sabemos que por mais, Senhor, que nós tentamos, ó Pai, nós falhamos porque somos imperfeitos, ó Pai. Nós ainda não alcançamos, Senhor, essa perfeição que um dia haremos de alcançar, ó Deus, vindo de Ti. Mas enquanto estivermos nessa terra, estamos, Senhor, nós falhamos, Senhor, com relação ao Teu querer e à Tua vontade, ó Pai. Mas também, Senhor, mesmo assim, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, na Tua presença, nas Tuas mãos, meu Deus, nos colocamos aos Teus pés, para confessar, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas diante de Ti, ó Deus, e assim ter a convicção e a certeza que uma vez, Senhor, esses pecados sejam confessados e arrependidos, ó Pai, o Teu sangue na cruz do Calvário, Senhor, é suficiente para nos lavar, Senhor, para que nós possamos ficar mais altos do que a neve, ó Pai. Por isso, Senhor, a Tua igreja foi lavada pelo Teu sangue. A Tua igreja, meu Deus, não é uma igreja que vive em pecado, ó Pai, por mais imperfeita que seja, mas foi uma igreja que foi comprada pelo Teu sangue na cruz do Calvário. E assim, meu Deus, a ira de Deus não recai sobre mais as nossas vidas, mas assim nós estamos debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Fica conosco no tempo desse culto, meu Deus. Dá-nos uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, ó Deus. E, ó Pai, me perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, só deixar um recadinho, né? Agradecer também os nossos visitantes, que Deus nos abençoe. No sábado, os irmãos já estão vendo aí os recados, né? Às 19h30 nós teremos um culto aqui de ação de graças, né? Por mais um aniversário, né? 45º, ou seja, 45 anos da congregação da Viúva. Vai estar aqui conosco trazendo a palavra o seminarista Vinícius, né? Nosso irmão querido, veio que Deus deu uma palavra assim, abençoadora para o nosso coração. E como os irmãos também sabem, a igreja está se desdobrando em duas atividades nesse dia. Estará acontecendo também o jantar de casais, né? Eu creio que não vai prejudicar o trabalho em si, né? Quem vai com essa finalidade vai, e para quem estiver aqui também vai estar com a finalidade de adorarmos a Deus. Vai estar aqui participando do momento de louvor, né? Tem uma equipe não, dois irmãos que vão nos ajudar aí, lá da igreja de Sorocaba, né? Tamborim. Nos convidamos aí para nos auxiliar na parte do louvor aí. E também outros irmãos que queiram participar também nessa parte, estão aí livres, é só conversar conosco, né? E no domingo, dia 16, teremos a ceia do Senhor, no culto da noite, né? No vespertino. O pastor Flávio vai estar ministrando a ceia aqui
Ok? Então, convide as pessoas e ore também por esse trabalho, né? Que é para a glória do nosso Deus. Se criou essa questão de culto de aniversário, para Deus não tem culto especial, né? É aniversário, não aniversário, tudo é culto. Mas já que se criou, o pessoal quer compartilhar esse momento, creio que não seja pecado também, né? Então, vamos estar juntos aqui para a glória do nosso Deus, ok? Ore por esse trabalho. Mais algum recado? Os irmãos participarem trazendo um refrigerante e para as mulheres aguardarem um pouquinho, não sair e aguardar um pouquinho. Ah, tá bom. O dia lá, né? No sábado, né? No sábado, os homens trazendo refrigerante e para as mulheres aguardarem um pouquinho. Tá ok, tá bom. Conversa com mulher, porque demorado. Não vai ser demorado.